disseste certa vez que, se preciso fosse, percorrerias o mundo inteiro para salvar uma só alma. Passo 21. A proteção do glorioso São José. Assim aconteceu o nascimento de Jesus. Maria, sua mãe, era noiva de José. José, seu noivo, era um homem justo. Mateus 1, 18 e 19. Contemplar e imitar a São José em sua vida oculta, como membro da Trindade Santa de Nazaré, na interação com sua esposa Maria e seu filho adotivo Jesus, impregna a alma de Rita Amada de Jesus de muitas das virtudes evangélicas que caracterizam a sua espiritualidade. É inequívoca, destacada e operante a presença de São José no seu carisma. José de Nazaré, ou José o Carpinteiro, aparece apenas no início dos evangelhos de Mateus e Lucas. As poucas menções a ele são sempre cristocêntricas, especialmente as que se referem à genealogia de Jesus de Nazaré, o Cristo, o ungido, descendente da casa real de Davi, pois Jacó gerou José, o esposo de Maria, do qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Ao rei Davi é feita uma promessa a respeito do Messias. Oráculo, palavras de Davi, filho de Jessé, palavras do homem que foi exaltado, do Messias, do Deus de Jacó. Assim, pelo mesmo lugar de nascimento, Jesus nasce em Belém, onde nasce também Davi, se realiza tal promessa. Jesus era da casa e da família de Davi. A realeza de Jesus é certa, pois o Salvador é da descendência de Davi segundo a carne. É por José e também por Maria que Jesus terá o trono de Davi, seu pai. Em Maria, cumpria-se a promessa outrora feita pelo Senhor a Davi, e José foi testemunha da sua realização. José é filho de Jacó, segundo o Evangelho de Mateus. Textos apócrifos, assim como a tradição da Igreja Oriental, fornecem diversos outros detalhes da vida de José, sem que qualquer deles comprometa a essência da sua relevante participação no mistério da salvação. Desta forma, à luz de tal mistério, os cristãos, ao longo dos séculos, sintonizam-se espiritualmente com a presença do tutor de Jesus na vida oculta da Sagrada Família em Nazaré. Assim também se dá com Rita Amada de Jesus, pela via espiritual da vida escondida em Deus. A tal ponto, ela reconhece o significado e a presença santificadora de São José na vida cristã, que não apenas o elege como um dos seus patronos, mas com ele estabelece uma relação espiritual de orientação e de confiança que se manifesta explicitamente em sua experiência mística. Deve-se sempre estar atento ao importante fato de que Rita Amada de Jesus não confia à Sagrada Família coletivamente a sua nascente obra religiosa e educativa. Ela a consagra a cada um dos seus membros e lhe denomina por Jesus, Maria, José, conforme a ação específica de cada um deles na história da salvação. Rita Amada de Jesus recorre com muita frequência a São José, de quem era muitíssimo devota. Por sua constante proteção e intercessão,
ela obtém inúmeras graças por meio das quais São José se lhe revela como o genuíno provedor da casa de Nazaré. As Sagradas Escrituras não mencionam, fora do contexto da progenitura, uma única palavra sobre José, o homem do silêncio. Assim como nada dizem sobre a sua pregressa ou sobre como ele parte para a eternidade feliz. A Igreja, no entanto, desde os primeiros séculos do cristianismo, venera-o como Nutritor Domini, o educador do menino Deus, o guardião do Senhor. Aquele que vai ajudar Jesus de Nazaré a se desenvolver, a crescer diante de Deus e dos homens, a imagem dos patriarcas da antiga aliança. A casa de Nazaré que José governa com pátrio poder é o berço da Igreja nascente. Ali emerge toda a dignidade daquele que, por disposição divina, assume perante os homens e a sociedade a condição de Pai do Filho de Deus. Ao mesmo tempo que o Filho aceita obedecer-lhe e honrá-lo, como é dever dos filhos para com seus pais. Jesus Cristo deseja encarnar-se e viver no seio de uma família humana, e para tal vocaciona um justo chamado José, da casa real de Davi, a quem Deus cumula de bens, a fim de que o esposo de sua Santíssima Mãe exerça papel central em seu mistério redentor. É, pois, do próprio Salvador dos homens que se recebe o operário José como modelo e exemplo de pai e de educador. Na segunda metade do século XIX, época em que vive Rita Amada de Jesus, a Igreja, com especial atenção, volta o olhar para São José. A influência do contexto teológico e espiritual deste século é patente no que tange a presença de São José na experiência mística de Rita Amada de Jesus, de cuja preciosa herança se nutrem ainda hoje os seus filhos e filhas espirituais. Em 1870, o Papa Pio IX proclama-o patrono da Igreja Universal e o Papa Leão XIII, em 1889, publica a encíclica Quamquam Pluris sobre a devoção a São José. Posteriormente, em 1955, o Papa Pio XII oficializa a devoção a São José Operário. A Igreja apresenta-o como padroeiro da Igreja, das famílias e dos operários e convida os cristãos a prestar-lhe especial culto, venerando-o antes de a todos os demais santos e santas, bem como a configurarem as suas vidas a do glorioso São José.